Buenas a todos, bienvenidos a la siguiente ponencia de CoronaCon, en esta sala 1, en la sala de temática general y técnica. La siguiente ponencia será dada en portugués y estarán habilitados unos subtítulos para facilitar su visionado. Esperemos que les guste mucho. El siguiente ponente, por tanto, será Tiago Bordoni con Raspi on Aircraft. Disfruten todos. Hola, bueno a todos. Ok. Estarei falando em português, peço desculpas antecipadamente, mas acredito que, como os slides estão com o texto em inglês, todos consigam acompanhar o conteúdo. Caso contrário, tem meus contatos e podem me enviar e-mail a qualquer momento. O assunto desta apresentação veio de acordo com algumas pesquisas que nós realizamos com relação a ataques em aviões, no sentido do uso de tecnologias sem fio dentro das aeronaves. Nós tivemos alguns casos recentes onde esse assunto já foi tratado, como casos de ataques a aeroportos, com e-mail scan. Isso aconteceu no Reino Unido no ano passado. Um outro caso relacionado à Isavia, que é uma companhia onde os voos e todo o schedule das aeronaves foi interrompido. Então, os passageiros e clientes não conseguiam acessar o site e realizar o check-in dentro do seu processo de embarque. Tivemos um outro caso um pouco mais grave, onde encontraram alguns drones sobrevoando um aeroporto e o aeroporto acabou ficando parado por alguns minutos até que esse incidente fosse sanado. Em São Paulo tivemos algo muito parecido, de um drone próximo ao aeroporto de Congonhas, que é um aeroporto dos mais movimentados para voos nacionais. O aeroporto ficou fechado durante 1 hora, causando transtorno para uma série de passageiros. Na Rússia, nós tivemos um outro caso também bastante importante, interessante pelo fato de ser um ataque relacionado a jamming de GPS. Esse é um ataque que pode causar um prejuízo muito maior, tendo em vista que você pode interromper e mudar os dados de navegação das aeronaves, tanto em voo quanto em solo. E esse talvez seja o assunto hoje mais discutido do ponto de vista de segurança física das aeronaves. O nosso propósito foi atender uma demanda, basicamente, de um cliente, baseada numa conferência, numa apresentação do Rubens Santa Marta em 2018, durante a DEFCON. Esse material está disponível no YouTube para quem quiser acompanhar. Chama-se Last Call for SATCOM, e mostra um pouco de vulnerabilidades dentro do sistema de Wi-Fi de bordo das aeronaves. O outro propósito era testar a segurança do Wi-Fi de bordo da aeronave, como que se comportaria, que tipo de ataque seria possível seguir e quais seriam os desafios que a gente conseguiria dentro desse ataque para alcançar tanto explorar o sistema da aeronave quanto dos passageiros conectados neste sistema de rede sem fio. Para que todos compreendam, hoje o sistema de comunicação da aeronave ele compreende uma série de tecnologias, a maior parte delas baseadas em
radiofrequência. Então nós temos hoje radares, radares de solo, satélites, torres, que transmitem sinais para as aeronaves via radiofrequência. E esse é um cenário que ainda existe bastante, mas ele está sendo todo transferido para utilizar a comunicação baseada em rede IP. Isso gera uma série de problemas, porque nós já sabemos uma série de ataques possíveis dentro desse tipo de rede. Então, basicamente, as técnicas conhecidas para ataques à infraestrutura de redes IP basicamente funcionariam dentro dessa rede de comunicação, e é algo que precisa ser bastante discutido, tendo em vista a criticidade que a gente estaria falando relacionado a uma aeronave. O que a gente identificou foi o que seria possível fazer com o Wi-Fi de bordo. Normalmente, não sei quem já utilizou o Wi-Fi dentro de uma aeronave para acessar a internet, mas normalmente a velocidade é muito baixa. O throughput de uma aeronave hoje gira em torno de 5 megas a 15 megas por aeronave. Porém, quando nós conseguimos acesso a toda uma infraestrutura de banda larga de um provedor desse tipo de solução, a gente consegue escalar esse tipo de ataque para uma proporção um pouco maior. Conseguimos hoje, em um dos provedores, algo em torno de 300 GB por segundo, se juntarmos todos os equipamentos que eles têm disponíveis e instalados em aeronaves pelo mundo inteiro. Do ponto de vista de um ataque de negação de serviço, isso já é algo bastante representativo e seria também bastante impactante. Do ponto de vista de objetivos, nós tínhamos basicamente três objetivos. O primeiro, entender o que seria possível realizar dentro do serviço de internet da aeronave, como que é a segurança desse tipo de serviço, quais os ataques que seriam possíveis, e identificar também quais os riscos do provedor de serviço escalar esse ataque para a rede do crew members ou a parte de segurança da própria aeronave, que risco isso poderia ocasionar para estas outras redes. O primeiro teste que nós elencamos foi entender a infraestrutura da aeronave, ou seja, usando o Wi-Fi de bordo, nós conseguiríamos usar um ataque a algum equipamento em solo, ou seja, eu, dentro da aeronave, poderia gerar um ataque em um equipamento em solo. A segunda pergunta foi relacionada a se a gente conseguiria acessos a equipamentos usando SSH, Remote Desktop ou VPNs, se o provedor teria algum tipo de bloqueio. Que tipo de contramedidas de privacidade os visitantes poderiam ter como utilizar para bloquear algum tipo de... Não, bloquear não, mas realizar um bypass em algum tipo de bloqueio, seja de filtro de conteúdo ou de protocolo. E, mais crítico, se seria possível de solo acessar algum equipamento dentro da aeronave. Esse era o ponto mais importante para a gente. Respondendo às perguntas, o primeiro foi o mais simples de todos, ou seja, dentro da aeronave a gente conseguia acessar normalmente um equipamento em solo,
E também essa pergunta ela já respondeu a segunda pergunta, que se seria possível utilizar protocolos como SSH, Remote Desktop ou VPNs para acessar servidores também em solo. Então, foi possível, nesse caso, fazer conexões via SSH, fazer conexões via Remote Desktop e fazer conexões também via VPNs. Então, isso permitiria, por exemplo, um atacante realizar um túnel SSH e, em cima disso, realizar algum outro tipo de ataque, dificultando todo um processo investigativo, tendo em vista que a aeronave passa por territórios internacionais e a legislação investigativa nesse sentido ela é bem controversa. O terceiro ponto que nós avaliamos diz respeito à questão de privacidade. Então, o termo de uso do provedor, ele dizia que você estava dentro de uma rede sem fio e que essa rede sem fio ela seria como um hotspot público em um cybercafé ou um hotel, e que você deveria tomar as contramedidas relacionadas à sua proteção. E que, por questões de performance, sites que proviam algum tipo de streaming, então YouTube, Netflix, Spotify ou sites de conteúdo sexual não poderiam ser acessados, né? Para nossa surpresa, esses bloqueios eles existiam realmente, mas como o provedor já coloca um aviso que as pessoas são responsáveis pela sua própria segurança, nós conectamos em uma VPN em solo e a partir da VPN foi possível acessar sites pornográficos, Netflix, Spotify, YouTube, ou seja, a partir do momento que o próprio visitante, o próprio usuário tomou medidas preventivas para tirar, para garantir a sua privacidade, automaticamente ele realizou um bypass nas medidas de controle impostas pelo provedor de serviço, o que é completamente controverso também. A quarta pergunta seria como que a gente poderia de solo acessar algum equipamento dentro da aeronave. E para isso a gente usou basicamente duas técnicas. A primeira delas foi injetar o BIF dentro de uma página em solo e direcionar uma campanha de phishing para que algum visitante, algum usuário conectado dentro da aeronave acessasse essa página. Essa página foi acessada normalmente e a gente simulou uma tela de logon do Facebook para coleta de credenciais e foi possível coletar as credenciais dos visitantes também sem nenhum problema. Aqui a gente tem um exemplo da console do BIF com a credencial do usuário que foi coletada. E aí com o BIF a gente poderia explorar qualquer outro ataque. Poderia, por exemplo, fazer uma execução de código na máquina da vítima, tentar uma movimentação lateral, tendo em vista que todos os dispositivos estavam dentro da mesma rede. Então poderia realizar um pivot para outros equipamentos dentro da mesma rede sem fio. Mas isso gerou um problema para nós, porque eu precisaria que alguém acessasse essa página comprometida para que nós tivéssemos acesso a este equipamento em voo, né? E aí foi onde veio, inclusive, o título da nossa palestra, que e se a gente colocasse um Raspberry ou qualquer outro mini PC dentro da aeronave,
conectado a um comando e controle em solo. O que a gente conseguiria a partir deste ponto? Para isso, nós fizemos um acesso onde nós conectamos o RASP à internet da aeronave, e esse RASP ele se comunicava com um comando em controle em solo para que nos permitisse acesso à aeronave, ao dispositivo a qualquer momento. Então, nós utilizamos basicamente o próprio RASP dentro de uma case, um power banking, porque nós precisávamos garantir a alimentação desse dispositivo, tendo em vista que a ideia era colocar o dispositivo dentro da aeronave e deixá-lo ativo durante o voo. E nós usamos também uma interface de rede Wi-Fi externa, um dongle USB, para realizar um ataque, de repente, de um Hulk AP ou fazer qualquer outro tipo de acesso dentro da aeronave usando uma rede fake. O próximo desafio foi achar lugares dentro da aeronave para fixar o RASP. Então, dentro da aeronave, nós achamos basicamente 4 pontos que seriam possíveis. Essas fotos são a parte de baixo dos assentos, então daria para se colocar nesse espaço que nós temos à esquerda. A foto da direita, ela mostra um espaço um pouco maior, que ficaria bem escondido, e pasmem que esse espaço, o RASP com a case encaixa exatamente nesse espaço. Não foi nem necessário a fixação com fita adesiva ou qualquer outro artifício para deixá-lo fixo nesse espaço. Um outro ponto seria o bolsão que tem à frente do assento, onde normalmente ficam os manuais de segurança, mas a gente entende que seriam locais de fácil visualização. E nas laterais do assento, próximo às janelas, seriam outros pontos que nós poderíamos colocar. O ponto que nós acabamos escolhendo foi aquele espaço abaixo do assento, e com isso a gente gerou uma outra dúvida. O que aconteceria, por exemplo, se esse dispositivo fosse detectado, né? E em quanto tempo ele seria detectado? Então, nós tivemos acesso à aeronave no pátio do aeroporto durante a madrugada. Nós pegamos uma aeronave que foi um A320, que faz um trecho Rio de Janeiro-São Paulo. Essa aeronave faz em torno de 14 voos por dia, ou seja, algo em torno de 12 horas online nós teríamos. Esse conteúdo, esse tempo online daria uma janela bastante importante de ataque, tendo em vista que 12 horas de um público seleto conectado dentro de uma aeronave é algo bastante expressivo. À noite, a gente retirou esse device e em nenhum momento o dispositivo foi detectado pelas equipes de limpeza da aeronave ou pelas equipes de manutenção. Ou seja, durante o dia inteiro, várias equipes de limpeza retiraram coisas da aeronave, os tripulantes passaram por lá, passageiros passaram, e ninguém viu esse dispositivo conectado, não gerou nenhum alerta e ninguém notificou a tripulação de um dispositivo alheio na aeronave. Com base nisso, nós começamos a realizar alguns outros ataques.
já que o dispositivo permitia um acesso remoto. Então nós publicamos uma página dentro do RASP, usando um servidor MicroPython, e publicamos isso usando um ngrok para facilitar a questão dos IPs dinâmicos que a aeronave acabava conseguindo, ou seja, permitiria que nós hospedássemos um conteúdo malicioso dentro de um RASP em voo. Se nós pensarmos hoje em distribuir do ponto de vista de um atacante, distribuir um site de phishing, uma campanha de malware, um comando e controle, seria extremamente dinâmico, porque esse dispositivo literalmente está nas nuvens, né? Literalmente seria uma cloud computing. E do ponto de vista investigativo é algo bastante complicado, porque não tem legislação aplicada ainda nesse sentido. E o próprio processo para se identificar o dispositivo, aonde ele está, seria também algo bastante dificultoso por parte dos investigadores. Esse site poderia hospedar conteúdo de pedofilia, conteúdo para venda de drogas, armas, o que quer que seja. Então, seria um potencial risco para a organização quem responderia por esse crime, né? Então, não só nos permitia hospedar um conteúdo no RASP com a aeronave em voo, mas também, a partir dele, fazer a movimentação lateral para outros dispositivos dentro da aeronave. Esse é o ponto mais crítico que nós tivemos. Um outro ponto que nós observamos foi que a aeronave, quando iniciava a sessão com os rádios, eles automaticamente subiam 3 redes distintas. Uma rede com BSSID oculto, 2 redes, uma para passageiros e uma para tripulação. Ou seja, isso permitiria que a gente pudesse fazer um ataque com DAUT ou ROLKP tranquilamente dentro desse ambiente e seria também bem sucedido, né? Essas foram as redes que nós acabamos encontrando. Então, a aeronave, pelo menos no A320, haviam 3 rádios, com 3 redes distintas, uma delas aberta, que é justamente a rede disponível para os visitantes, para os passageiros. A segunda rede, essa Crewing Tone, seria a rede para a tripulação. E a terceira rede, que é uma rede oculta, hoje ela é utilizada para law enforcement. Então, seriam redes disponíveis para agentes da lei se conectarem e utilizar a internet dentro da aeronave de forma ativa. Então, ocorre uma certa segmentação do tráfego e também dos acessos dentro dessas redes. O desafio era realizar o pivot entre estas redes também. O que a gente acabou não testando dentro dessas redes, tendo em vista a janela de tempo que nós tínhamos, né? Parar um avião de uma companhia em solo para fazer testes é algo, do ponto de vista financeiro, bastante oneroso, e nós tivemos apenas uma noite para fazer todos esses testes, então era uma janela de tempo bastante curta. Nós não testamos a movimentação lateral entre essa rede de law enforcement e a de tripulação, mas já sabíamos que seriam possíveis alguns ataques. Nós não trabalhamos com a captura ou manipulação de dados relacionado ao computador de bordo da aeronave, ou seja,
nós tentarmos chegar aos sistemas de telemetria, tentarmos chegar aos sistemas de controle da cabine de comando, porque seriam algo muito mais, precisaríamos de muito mais tempo, e são controles que utilizam hoje ou HF ou VHF para tratar esses sinais. Porém, nós sabemos que existe uma integração entre dados da cabine com os dados de Media Center e de Wi-Fi de bordo, principalmente dados de telemetria, onde é possível nós acompanharmos a velocidade da aeronave, a posição geográfica dela, quanto tempo falta até o destino, temperatura e uma série de outras medidas. Então, se essas informações vêm da cabine de controle, possivelmente existe um link de comunicação que nos permitiria realizar alguns acessos ou alguns testes para testar um acesso um pouco mais efetivo à cabine da aeronave. Né? Esses foram os testes futuros. O outro teste que estava planejado, mas ainda não foi realizado, vai ser intervir na coleta e na manipulação de dados entre a aeronave e as torres, seja com a aeronave em solo, seja com a aeronave em voo. Então, essa é um próximo passo da nossa pesquisa, porque essas são frequências, como comentado anteriormente, que utilizam o VHF ou VHF para trabalhar. Algumas aeronaves já têm conectividade usando rede IP e isso via satélite, ou até mesmo com módulos 3G. Então, de repente, um ataque usando uma fake base station faria com que a gente tivesse acesso aos dados do modem 3G dessa aeronave, quando ela estivesse em solo. Existe um sincronismo de dados quando a aeronave pousa, para que os times de manutenção saibam um diagnóstico da aeronave, se ela apresenta algum tipo de falha, como que está os dados de voo, consumo de combustível. Essas informações todas são transmitidas no momento que a aeronave pousa dentro do aeroporto. Então, hoje isso é feito via VHF, mas a gente pode, na verdade isso está sendo migrado para 3G e 4G, e seriam dados interessantes de pensar numa manipulação, de repente ocultar um alerta de falha ou gerar um alerta de falha para que aquela aeronave não realize o voo e vá para uma manutenção que não é necessária. Isso para a companhia aérea gera um prejuízo financeiro bastante significativo. O outro ponto que está planejado para teste é realmente a parte de pivot entre as redes. Hoje as redes elas são segmentadas fisicamente dentro da aeronave, então eu tenho numa primeira camada uma rede de controle da aeronave, onde estão os sistemas todos da cabine. Eu tenho uma segunda rede, que é uma rede de operação, que dá manutenção a funções administrativas, a suporte e manutenção da própria aeronave. Nós temos uma terceira rede, que é a rede mais hostil, que é justamente a rede onde os passageiros têm acesso ao sistema de entretenimento, à internet, aos devices que tem na própria aeronave, como os dispositivos de mídia hoje que existem. Porém, se nós observarmos na última camada que existe um link de comunicação entre todas essas redes para que ocorra a troca de dados, principalmente de telemetria.
Então a ideia é justamente explorar exatamente este canal de comunicação, este vínculo que existe entre essas redes para tentar pivotar desta rede de passageiro para as outras redes e aí sim ter acesso aos sistemas críticos efetivamente da aeronave, né? Hoje nós temos um outro ponto crítico que algumas aeronaves permitem que você utilize o sistema de entretenimento através do seu próprio dispositivo. Então, você não necessariamente precisa usar o seu dispositivo para acessar a internet, mas você utiliza o dispositivo para acessar o sistema de entretenimento. Isso é algo que pode trazer outros problemas, tendo em vista que a gente pode ter um dispositivo comprometido nessa rede e acabar contaminando a infraestrutura toda da aeronave. Um ponto que nós conversávamos durante o teste foi quando nós nunca havíamos feito um teste dentro de uma aeronave. Então nós passamos 2 dias com todo o time de engenharia da companhia aérea para entender como que eram os circuitos. E uma das perguntas que eu acabei fazendo para um dos engenheiros era se a porta USB disponível na poltrona, se ela seria realmente só para carregar um aparelho celular, né? Só teriam os pinos de energia ativa. E a resposta que me foi me dado é que foi sim, esta porta USB ela só transmite energia, os pinos de dados são desativados. E quando questionado sobre como esses pinos eram desativados, eles responderam que era via software. Logo eu falei, bom, se foi via software, isso provavelmente dá para ser bypassado. E ao plugar um keyboard USB nessa porta USB disponível na cabine, ela permitiu acesso normalmente. Então a gente conseguia controlar o Media Center com o teclado USB, ou seja, o bloqueio dos pinos de dados não estava ocorrendo. Então é um ponto bastante falho que permite, por exemplo, a utilização de um USB Rubber Duck ou qualquer outro dispositivo para injeção de comandos direto nesse console, tendo visto que a maior parte delas utiliza ou Android ou uma versão Linux embarcada. Bom, era este o conteúdo que eu tinha para passar. Novamente eu peço desculpas por não ter apresentado em português ou em inglês, mas vocês têm o conteúdo todo em inglês para acompanhar. Tem os meus contatos, caso tenha alguma dúvida, podem me perguntar, também estou à disposição. E reforço para que todos façam a doação para a Cruz Roja, que envie os seus comprovantes para que seja contabilizado o volume de doações nessa campanha importante que está sendo realizada pela Coronacon. E agradeço a todos pela paciência, espero que tenha contribuído, agradeço os organizadores pelo convite também e faço votos que o evento tenha um sucesso enorme como já vem alcançando. Perfecto. Pasamos al turno de preguntas. Si alguien quiere comentar algo. Tiene un poco de delay la retransmisión. Thanks, thank you. Parabéns, muito obrigado. Saboa para llegar. Muito obrigado. Gracias, gracias. Esperamos um poquito. Sim. Acredito que conseguiram acompanhar bem.
Y si no, nada. Hasta aquí esta ponencia. Cualquier cosa tenéis sus redes sociales para contactar con él. E nada, muito obrigado por sua participação no CoronaCon. Tchau. Gracias a todos. Buen día a todos. Buen día, muchísimas gracias. Chicos, volvemos en un rato con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.